foi porque Deus trouxe, Ele tem um propósito. E eu trouxe você hoje para ouvir exatamente aquilo que você talvez não quisesse ouvir, mas você precisa ouvir. Amém? Amém. Glória a Deus. Portanto, abra a sua Bíblia aí, lá no livro de Josué, capítulo 24. Esse capítulo 24 é um pouco longo, mas eu não vou ler aqui na sua integridade, porque eu tenho outra parte para ministrar, e logo após a palavra, nós temos aqui uma questão de ministério infantil para trazer aqui para a igreja, tá? Então, Josué capítulo 24, nós vamos ler do verso 15, tá? Verso 15, nós vamos ler do verso 15 até o verso 15. Pronto, também faça isso aí encontrar aí. Josué capítulo 24, verso 15. Acharam aí o livro de Josué, na Bíblia de vocês? Diz assim a palavra de Deus. Se disse Josué: se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Vou repetir novamente o finalzinho, só que na outra versão. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pai, essa noite, meu Senhor, está aqui a tua casa, o teu povo, essa família, meu Senhor, pela qual o Senhor tem nos abençoado. E eu, como eu já falei, Pai, eu entendo que ninguém está aqui por acaso. Porque eu sei, Pai, que foi o teu Espírito que o trouxe até este lugar, para que eles, vendo e ouvindo, meu Senhor Deus, seus corações vão ser impactados pelo poder da palavra que libera. Se sendo Deus nessa noite, manifestando assim a tua glória e o teu poder, eis-me aqui, sou apenas o instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Nesta casa, Pai, pela qual tem sido edificada no teu nome, verdadeiramente possa, Pai, a produzir a 30, a 60 e a 100 por um, conforme aprove ao Senhor, ministrando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu decidi restringir aqui essa administração, no texto do verso 24 todo, que aí dá para me passar para vocês, tá? O que é que aconteceu aqui? Mas Moisés, servo pela qual Deus tinha levantado para libertar o povo de Israel, que havia já escravo há milhares, né, de anos, uns 400 anos de escravidão no Egito. Deus levantou ali Moisés, usado pelo Senhor, libertou o povo, tá? Mas chegou o tempo em que Moisés ia partir. E Josué, amados, era o servo de Moisés, era o discípulo, colocar assim, servo não, discípulo, tá? E ele foi, realmente aprendeu muito com Moisés. Só, amados, que Moisés, ele era pastor, né? Você vê que ele estava no deserto pastoreando ovelhas, quando ele encontrou com a sarça, que nós acabamos de cantar aqui, tá? Mas Josué, amados, ele já tinha um espírito de guerreiro. E então, amados, havia uma promessa de Deus, tirar o povo do Egito, daquela escravidão, e levar para uma terra que manda leite e mel. Só que essa terra, amados, onde Deus já tinha dado ao povo, o Senhor disse: olha, eu vou levar para vocês uma terra. Então, amados, quando Deus diz que vai levar você para um lugar, Ele já te deu aquele lugar. Agora, embora que você chegue lá, mas você veja que tem muita dificuldade, tem muita lenha para cortar, tem muita terra para virar, não importa, Ele já te deu, tá? Só que é uma parceria, né? É como eu ensino aqui na igreja: eu faço e Deus faz. Não existe assim só Deus fazer. Existem coisas que só Ele pode fazer, mas com certeza Ele quer também que a gente façamos a nossa parte. Mas interessantemente, essa terra que Deus escolheu, que ela manava leite e mel, ela havia povos que viviam ali. E Israel, o povo de Israel, ia ter que lutar contra esses povos e tirar eles de lá, mas a batalha já estava ganha. Mas aí, amados, vem agora Josué com esse espírito guerreiro, levantado pelo Senhor, tá? E aí o povo começou ali a ser arrebanhado por um novo líder chamado Josué. Só que aqui nessa parte do verso 24, ele vai fazer aqui uma aliança. Por que uma aliança? O que é aliança? É o símbolo de exclusividade.
Aliança, amados, é um signo de exclusividade. Quando nós colocamos no dedo, nós estamos fazendo um voto de exclusividade. Ela é minha, tá? E eu sou dela. E pronto, e acabou-se. Não tem uma terceira pessoa. E aí Josué, amados, trouxe mais uma vez essa essência para o povo de Israel. Olha, vamos fazer aqui uma aliança. Por quê? Porque, amados, durante muitos anos, esse povo, ele foi adorador de outros deuses. E os povos que habitavam nessa terra também eram politeístas. Adoravam vários deuses, tá? E o nosso Deus, amados, é um Deus exclusivo. Ele não quer abrir mão de você para ninguém. E às vezes a gente se esquece disso. E acabamos fazendo parceria com outros deuses. Porque embora, amados, você hoje já saiu, né, daquela religião e você carregava um Deus, uma estátua feita de pau, de gesso, sei lá que fosse, ou estivesse lá na prateleira da sua casa, você não tem mais, mas tenha muito cuidado. Porque, como eu gosto de dizer aqui, Mateus Chavão, Satanás dá ponto sem nó, e ele levanta outros deuses, e esses deuses muitas vezes seguem o nosso entendimento. Muitas vezes, amados, nós acabamos, amados, que servindo a outros deuses e abandonamos o Deus verdadeiro. E quebramos essa aliança com o Senhor, quando a gente deixa o Deus pela qual fez a aliança conosco, que Ele quer exclusividade, a gente abre mão e abre as portas da nossa casa para outros deuses. Então, amado, Josué vem aqui, tá? E ele traz toda a história do povo de Israel, e ele chega agora para essa nação e diz assim: olha, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje para quem vocês vão servir, tá? Se não agrada a servir a Ele, escolha hoje, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses que estão nessa terra. Mas uma coisa ele diz, mas uma coisa eu quero que vocês saibam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é aqui que nós vamos trabalhar. Trabalhar em que parte, amados? Um líder. Amados, um líder, ele faz toda a diferença. Ele está ali para fazer a diferença. Olha, Deus diz, amados, que o homem é o cabeça da casa. O cabeça, como diz o cabeça, amado, é aquele que está sob a autoridade da casa, sob a responsabilidade de toda a casa. E aqui nós entramos, amados, exatamente com esse contexto de paternidade. E hoje nós estamos vendo, amados, essa paternidade totalmente fragilizada na nossa sociedade. Josué, amados, ele tinha uma convicção de que se aqueles povos que estavam ali, pois não ia servir ao Senhor em exclusividade, mas ele tinha certeza de uma coisa: ele e a casa dele. Então, amados, esse espírito de paternidade, ele faz diferença quando realmente você se reveste de autoridade. Olha, lembra-se que quando havia um fato acontecido, o povo estava seguindo outros deuses, e Deus vinha e proclamava uma vitória, de repente abria os olhos do povo, do rei, e dizia: proclamamos jejum hoje, até os animais vão jejuar, todo mundo se converte agora. O que foi que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não abriram mão da sua exclusividade para com Deus, eles não quebraram a aliança que ele tinha para com Deus. O que foi que aconteceu depois que eles saíram da fornalha? O que foi que aconteceu? Nabucodonosor disse: agora, a partir de hoje, o Deus de Sadraque, Mesaque é o Deus aqui desse negócio. Está vendo? O líder, amado, o cabeça da casa, ele tem que manter a sua posição, ele não pode abrir mão dela de jeito nenhum. Ele tem que ter a sua autoridade dentro de casa. Mas eu trabalho aqui com a liderança, amados, uma coisa que tem destruído muitas vezes, amados, uma igreja, sabe o que é? O autoritarismo. Eu tive conversando com algumas pessoas, principalmente com os líderes, quando eu tenho reunião com eles, e graças a Deus eu não tenho esse problema, porque eu vivi esse problema de autoritarismo, principalmente pessoas que geralmente têm uma herança militar, e ele vem para uma igreja, e assume uma igreja, rapaz, é complicado, porque foi o contexto pelo qual ele viveu. Aqui é um exército, de pessoas que foram convocadas pelo Senhor dos Exércitos, mas é um exército totalmente diferente, tá? É uma cultura totalmente diferente, ainda que usam armas espirituais, há uma batalha, há escudo, mas só, amados, que acima de tudo existe um amor, tá? Existe amor, e é isso que faz toda a diferença. E eu trabalho com a liderança isso, e jamais eu quero ver isso nessa igreja, esse autoritarismo. O líder, amado, da casa, o pastor, o pai, ele tem os seus filhos ali, amados, ali na sua submissão, não por imposição, mas por amor, através do amor, ele adquire, amados, essa autoridade. É uma autoridade adquirida, é uma autoridade conquistada, não é uma autoridade imposta. Infelizmente a gente viveu isso, muitos que estão aqui, de cabeça branca, que estão aqui, amados, com certeza sabem disso, como é que era seu pai e sua mãe, como é que você foi tratado, como é que tratava o filho antigamente. Infelizmente
era essa cultura que tinha de lá para cá. Hoje mudou? Mudou, mas piorou, porque essa mudança, ela veio trazer uma libertinagem, falta de respeito. Amado, jamais eu cheguei para o meu pai e dizer assim: tu, você. Aí, aliás, até eu corrigi aqui certos louvores. Os irmãos ficaram até complicados para pronunciar tantos louvor, porque tem certo louvor que diz você, tu. Tem até um louvor, né, que foi criticado aí, foi construído, né, aquela de Jesus, cadê você? Mas para mim você é seu parceiro, tá? Se eu não chamo meu pai de você nem de tu, chamo de Senhor, quanto mais meu Deus. Amém? Tem pessoa que não, pastor, mas aquele que você tem tal. Você chama o seu pai. Eu cheguei para a pessoa e disse: vem cá, como é que você trata o seu pai? Você? Não, como é que você diz? Senhor. E como é que você quer chamar Deus de você? Uma autoridade acima de qualquer autoridade na face da terra. Então, amado, nós temos que ter esses princípios estabelecidos. Mas está quebrado hoje. Você assiste essas novelas de família, você não vê os filhos tratando senhor e senhora. É você, é tu, de igual para igual. Aonde, amados? Aonde que existe isso? Filho tratando pai e mãe de igual para igual? Negativo, meu amigo. Pai e mãe é uma autoridade estabelecida por Deus. E essa autoridade precisa ainda continuar na nossa casa, nos nossos lares. Não tem não? Ah, pastor, você é muito antiquado? Olha o resultado da sociedade como é que está aí. Olha a esculhambação que está aí. Porque eu sempre digo, amado, assim, filho que não respeita pai e mãe, ele não respeita mais ninguém. Só que ele vai aprender no mundo, o negócio é bem diferente. Né? Principalmente quando eles entram aí nessas linhas aí, né, de tráfico, sei lá o que é, que eles vão ver o que é com tosse. Tá? Amém? Portanto, amados, Josué foi um líder levantado por Deus. E esse líder manteve a postura. Olha, eu não sei se você quer seguir ao Senhor, para mim você, mas eu e minha casa. Então você precisa ter certeza de que verdadeiramente a sua casa está debaixo da sua autoridade, da sua responsabilidade. Nós homens não podemos abrir mão disso, mas hoje na nossa sociedade, Satanás conseguiu revirar um negócio, porque o propósito dele é esse mesmo, é reverter a ordem de Deus estabelecida. E hoje a autoridade do presidente de casa é colocada sob a responsabilidade das mulheres, que não era para ser. Ah, pastor, mas às vezes isso pode parecer que o senhor é machista. Deus é machista? Deus é machista? Mas você vê Deus falando com mulheres e com homens? Veja, Deus falando com mulheres e com homens. Mas a autoridade que Deus deu a quem? Ao homem. Os profetas que Deus levantou foi homem. Quando ele mandou Abraão sacrificar o filho, ele falou, foi com Abraão, não foi com a mulher dele, não. Deus é machista? Não. Ele fala com a autoridade que ele estabeleceu. Amém? Então nós vemos isso com Deus. Eu estava pensando sobre isso. Se ele for pensar dessa forma, não vai pensar que Deus é machista. Porque ele levantou os profetas, foi homem. Os discípulos 12 que ele levantou foi homem. Ele disse: o homem é o cabeça da casa, a autoridade pela qual eu estabeleci, e pronto, acabou-se. E aí a gente repete essa situação. Está aí hoje, mulheres pagam um preço que não deveria ser, está pagando, sobrecarregadas com trabalho, com filho, com casa, que eu quero ser mulher, graças a Deus. Eu nasci homem e vou morrer homem. Porque meu filho, eu não quero ver essa hora, porque meu filho, o que eu vejo, que é mulher, trabalha dentro de casa. Desde que o sol nasce até o sol se expor, e até ela apagar a luz de tudo, e principalmente apagar a luz da cozinha, meu filho, não se acaba não. Aquela louça, meu amigo, quanto mais lava, mais ela se suja. Não é não? Eu estava nesse tanto atrás, minha esposa estava fazendo as coladas do Ministério Infantil, eu ajudo em casa, eu não gosto de ver louça na pia. Eu lavando uma loucinha que tinha lá, eu disse: agora eu estou lavando, mas não vou já sujar esse negócio de novo. Então, mas o negócio é um ciclo, né? Não para. E aí, amados, além disso tudo, ainda tem a questão do trabalho e manter a casa, tá? Então, amados, cadê os homens? Cadê os homens? Josué se levantou diante de toda uma nação e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele tinha autoridade sobre a casa dele. Os filhos estavam debaixo da sua autoridade. Sim, Senhor Pai. E eu vou dizer, viu? O pai que exerce o seu trabalho de pai dentro de casa, os filhos, ó, são ótimos funcionários de empresa. Aleluia. São ótimos maridos. Você já prestou atenção? O pai não tem autoridade, a mãe dentro de casa respeitando, rapaz, os filhos são ótimos esposos para as esposas. Mas como isso a ordem é quebrada, meu amigo, eu tenho pena dessa mulher quando pega esta escala, viu?
Porque eu vou te contar, irresponsável, não sou dom de lá, mal faz menino e não quer saber de mais nada. São irresponsáveis, vivem de pandemia, vivem de amigo nas esquinas e alegre se vir em casa. É isso que eu estou vendo hoje na nossa sociedade. É ou não é? Amados. Eu tive em Fortaleza, cheguei hoje, conversando ali com uma família. Rapaz, eu fiquei, dentro dessa palavra que eu ministrar hoje, isso ficou no meu coração. Eu vi, amados, a mãe lá, a família estava casada na minha frente, tomando café, eu vi ela chorando na minha frente, traumatizada. Que ela foi contar a história dela, de que ela viu o pai dela, bebia, chegava em casa, ainda batia na mãe, e quando a mãe dela foi ter a irmã dela, o pai dela só vai poder, um dia, voltou 3 dias depois, a menina já tinha nascido, a irmã dela, e foi assim, até que um dia saiu de casa, aconteceu que não voltou mais, e aí a mãe naquela época só trabalhava dentro de casa, que era muito mais difícil trabalhar para a mulher, teve que dar ela para ser criada pela tia dela, e ela disse que ela chorava muito por falta da mãe dela, e ela falando isso chorando na minha frente. Uma mulher já nos seus 40, 50 dias, traumatizada. Sabe por quê? Porque o pai deixou de exercer o seu papel dentro de casa. E assim são milhares e milhares de famílias. Amados, nós precisamos rever isso na nossa sociedade. Não podemos, amados, ser liderados, não podemos ser direcionados por psicólogos, por essas filosofias que existem nesse mundo. Isso não tem nada a ver, amados, com o nosso princípio bíblico da palavra de Deus. Que isso foi fundamentado milhares e milhares de anos, amados, e de lá para cá vem sendo destruído na nossa sociedade. Olha o resultado da família. Eu estou diante aqui de família, a igreja é família, e eu preocupo com isso. O Estado é família, o país é família, a escola é família, tudo é família, amados. O trabalho é família, uma empresa é família. As empresas, mas hoje tem que rever. A gente tem que rever, amados, o papel da sociedade, do mundo, das empresas, tem que ver, porque estão vendo prejuízo. O país está tendo um prejuízo enorme, tá? O país está tendo um prejuízo enorme por causa dessa irresponsabilidade. Nós estamos, amados, criando filhos irresponsáveis, que não têm compromisso com mais nada. Eles estão trabalhando hoje, mas amanhã eles não vão mais, abandonam e tchau, acabou-se. É assim que a sociedade, então, está uma geração Z. Agora, amados, eu quero trazer aqui para vocês esse princípio de paternidade bíblica. Amados, eu não abro mão da palavra de Deus. Parece que a gente está na igreja e a gente só vê a palavra aqui na igreja, mas na nossa casa ela não funciona. Acho que eu já contei essa história aqui na igreja, mas o pastor sempre repete, porque às vezes tem gente que não ouviu. Olha, depois que o Senhor converteu meu coração, e isso aqui passou a ser o meu manual de fé e prática, eu não abro mão daquilo que está escrito. Certo dia eu estava na igreja, o Senhor mandou eu largar meu trabalho, fui morar na igreja, o meu discipulado, a minha formatura, minha faculdade foi morando na igreja 11 anos. Nós construímos, era pequeno assim, hoje lá é um quarteirão. E eu morei 11 anos lá com minha esposa e meus 2 filhos. Chegaram ainda com 5, 6 anos de idade, estão lá com 20 e poucos hoje. E aí, amado, certo dia eu estava lá na frente da igreja, limpando a igreja, o telefone tocou, era diretor da escola, me chamando para ir da escola do meu filho lá. E quando ela me chamou de ligar o telefone, o Espírito Santo já falou comigo, leva a Bíblia, leva a palavra. Eu já fui armado, sabendo o que era. Vocês acreditam? Quando eu chego lá, está lá a diretora e alguns professores e meu filho Isaac. E eu sentei lá e elas disseram, olha pai, é porque a gente chamou o senhor aqui, porque hoje teve a educação física, o Isaac estava de calça, e quando ele tirou a calça, estava de calção, e a gente viu umas marcas assim dele, perguntou o que foi, disse que tinha sido o senhor, tinha dado uma rapada dele, e foi assim, eu sou o pai dele. Não, pai, é porque não sei o que tal, eu digo, olha, vou logo dizendo. E é que a escola é uma entidade católica, vocês conhecem a Bíblia, né? A palavra diz, o provérbio diz que o pai que não corrige o filho passa vergonha, a mãe que não corrige o filho passa vergonha. Tanto é que eu tenho que provérbio que trago para você, o pai que não corrige o filho não ama. Deus corrige todo aquele que recebe e açoita todo aquele que ama. Deus faz isso. E está escrito aqui, eu disse para elas, e a escola olhou para mim. E outra coisa, deixa eu dizer para vocês aqui, na escola eu vejo aqui crianças de respeitando diretora,
desrespeitando professores, dando palavrão dentro da sala de aula, sendo levado, sendo castigado aqui. Eu vejo, vocês nunca vão ver o meu filho desrespeitando vocês. Sabe por quê? Porque ele tem um pai. Aqui eu sei que tem escola, tem criança aqui que não tem pai, só tem mãe, vive solta na rua, e eu vejo como eles tratam aqui vocês, mas os meus filhos nunca vão para a secretaria, e nunca vai desrespeitar vocês, porque eu garanto isso, porque eu sou o pai lá daquela casa. E nunca aconteceu, amados. No tempo de escola, eu ser chamado de escola, porque o meu filho fez isso e isso, nunca foi. Me chamaram porque eu tinha muito isso. E eu disse para ela, está aqui, ó, está na Bíblia que vocês conhecem. Mas eu não abro mão dessa psicologia aqui, para essa psicologia que está vendo hoje, porque está aí, vocês sofrendo aí. Com alunos, professores sendo ameaçados com pivete desse tamanho aqui assim, que eu vi. Ficaram tudo calados, não serve mais nada. Sabe por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus. Isso aqui forma caráter. A família é formada de caráter. E quem passa isso são os pais. Amém? Amém. Trouxe um texto aqui rápido para vocês. Amados, paternidade é uma nobre missão e requer preparo, muita dedicação e certa abnegação. Que é isso? Vai ter que abrir mão de muita coisa. Ele é um dom de Deus para a criação de filhos e ele deseja que os pais façam de acordo com a sua palavra. Hoje está aí pela essa internet da vida, nós somos guiados por esses psicólogos, não, porque o psicólogo disse isso, o psicólogo daqui, pergunta para os filhos, ele tem nem casado não. E nem vai se casar. Porque a pessoa tem que casar até porque lê o livro, meu filho, a teoria não substitui a prática, nunca. Nunca. A pessoa vai ensinar a criação de filhos, você vê que tem livro, tem joia, não abre mão das orientações do livro. Mas meu filho, aquele que tem a prática, sabe muito bem como é o negócio. O cara vai falar sobre mulher, sobre relacionamento de livro, e nunca conviveu com uma mulher, você não sabe o que é conviver com uma mulher, meu filho. Você não sabe, os homens que convivem com mulher já sabem. Não dá para entender. É só compreender e levar que dá certo. Amém, irmãos? Não dá para entender. Ninguém explica. Tem aquele horror, ninguém explica Deus. Ninguém explica as mulheres. E pronto, e a gente se dá de bem. Tá? Não tem briga. Os pais foram comissionados, amados, para esse papel, para dar direção, proteção, provisão à família. Direção, provisão e proteção. O homem está lá para proteger a casa. Amém. Mas vez hoje eu acordo de um covarde. Tinha uma situação, me lembrando disso aqui. Tinha um rapaz aí que meu irmão conhecia. E de repente a mulher acordou e falou: eu estou vendo ali alguém que está forçando a porta. Ele, fala, meu Deus. A mulher, vamos lá ver, vamos. Ele foi, botou a mulher por trás, botou a mulher na frente, vai mulher, eu estou aqui na tua retaguarda. Eu estou falando sério, viu? Estou falando sério. Meu irmão falou, como é que é? Foi, a mulher foi demais. Botou a mulher, vai mulher, aqui eu estou na tua retaguarda. Botou a mulher na frente, vai lá ver o que é. Estou dizendo? Outro chegou, agora foi esses dias. A mulher chegou e disse, fulano chegou, tem uma barataria. Ele disse, aonde? Cadê a barata? Aí saiu correndo do lado ao contrário da cara. Rapaz, o homem que não bate uma barata, eu vou te contar. Viu? A mulher tem que repensar muito bem o que foi que ela arrumou para ver. Os filhos amados poderão conhecer a imagem e semelhança de Deus através do seu pai. Amém? Josué disse, eu não sei quanto a vocês, se vocês vão continuar adorando esses deuses aí, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué ensinou muito bem, e ele foi a imagem de Deus na casa deles. O pai tem que transmitir a imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, amém? E os filhos precisam ver amar Deus na sua casa, e através do seu pai. Infelizmente eu sei que tem muitos aqui, amados, que não tiveram essa oportunidade. Mas acima de tudo, amados, se você não teve um pai biológico que cumpriu esse papel, você tem aqui, amados, um Deus poderoso que te ama, e você pode dizer, pai, ele é o seu pai. Amém? E se você permitir também, você tem aqui um homem aqui nessa igreja, que é o seu pastor. Viu? E muitos jovens dizem assim, pastor, eu queria que o senhor fosse eu queria que o meu pai fosse igual, o senhor fosse o senhor. Você não sabe o que você está pedindo, meu filho? É com os meus filhos. É com os meus filhos, tá?
Amados, o exemplo paterno é fundamental na criação dos filhos para uma vida de integridade moral e espiritual, com os princípios e valores da palavra de Deus. É da palavra de Deus. É da palavra, não abra mão. E os filhos irão crescer olhando para o exemplo de seus pais como homens tementes a Deus, que os ama e que deseja vê-los felizes. Aí aqui, amados, eu vou trazer algumas características de homem de Deus da Bíblia, tá? Nós temos aqui, amados, o pai Mardoqueu. Vocês sabem a história de Mardoqueu, a rainha Esther, né? Ele era primo de Esther, tá? Só que Esther era órfão, ele adotou a Esther, criou a Esther, educou a Esther no caminho do Senhor. Quem foi Esther? Libertador de Israel. Deus usou, né, a rainha para interceder, tá certo? Então, um dos pais aqui, vou trazer muito rápido, porque eu tenho que passar rápido. Outro pai aqui, amados, também que eu gosto muito desse pai, é um pai intercessor chamado Jó. Jó, ele se preocupava mais com o bem-estar dos filhos e com a vida de seus filhos, orando sempre a Deus por suas vidas. Amado, Jó era tão zeloso que ele disse assim: eu vou fazer um sacrifício aqui, porque quem sabe lá no fundo do coração dos meus filhos tem pecado contra Deus. Pense como zeloso para com seus filhos, né? Amém? Amém. Amados, ele também dedicava tempo a estar em família, cultivando sempre um bom relacionamento. Era um homem rico, era um homem riquíssimo, tinha servos, tinha muito mais, mas apesar de toda a sua riqueza, a riqueza principal dele era a família, né? Muitos homens hoje abandonam a família por causa do trabalho. Muitos homens hoje abandonam a família por causa do trabalho, não porque eu tenho que trabalhar, porque meus filhos, porque meus filhos. Amados, seus filhos não substitui, amados, o seu amor por causa do trabalho. Quantos, amados, hoje eu conheço pessoas riquíssimas em que os filhos, amados, mal veem o pai, porque quando o pai sai estão dormindo, quando o pai chega eles estão dormindo já também. Aí o pai sabe o que é que faz? Vai no céu, no viagem, vai, traz um presente, traz lá um brinquedo de última geração, traz não sei o quê. Amados, não substitui. O teu filho quer amor, o teu filho quer a tua presença, ele quer o teu abraço. Ele quer ouvir você dizer: meu filho amado, eu te amo. Amém. Ele não está preocupado com o brinquedo, estou me engano, não substitui, amado. Lá na frente não vai ser os brinquedos que vai suprir esse vazio no coração dele, não. Esse vazio no coração só, amado, é suprido a partir do momento que o pai exerce a função de pai. Amém? Amém. Amados, também na Bíblia, eu gosto da Bíblia porque ela é verdadeira, ela não esconde as coisas. Nós temos aqui um pai que é um pai, amados, que ele era um adorador, era um pai que submissa ao Senhor, submissa às autoridades. É um exemplo de submissão este homem. É um exemplo de homem submisso às autoridades do Senhor, um homem que louvava a Deus, um homem que honrava o Senhor, mas infelizmente não foi um bom pai. Por quê? Porque ele era muito permissivo. O nome dele, amados, é Davi. A falta de disciplina na família de Davi trouxe umas consequências terríveis. Vocês sabem a história. O filho acabou cometendo ali ato sexual com a irmã, o filho foi matar o pai. Agora foi uma esculhambação grande. Sabe por quê? Porque Davi, amado, não sabia dizer não para os filhos. Era um pai permissivo, pai que não sabe dizer não para os filhos. Você está matando seu filho. Muitos pais só dizem sim, porque, amados, só dizer sim não é dizer que você está amando, não significa que você ama. Uma das coisas que eu mais ensinei meus filhos: pai, a gente morava na igreja, queria ir no colégio, queria ir para umas festas lá com os amigos lá perto, eu sabia que as festas rolavam alguma coisa. Aí eu dizia: pai, eu posso ir? Eu digo: olha, filho, não pode. Ficava triste, eu digo: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Toda vida que você achar que é algo muito bom para você, mas o seu pai sabe. Eu tenho 50, na época eu tinha 50 anos, estou com 57, 6 anos aqui. Olha, eu já vivi meio século. Eu sei o que é este mundo aí, meu filho, você não sabe não. Eu sei o que eu vivi esse mundo ali. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você pedir uma coisa que realmente em relação a sair desse mundo, está na festa com os amigos, você pensa que é uma coisa, mas você vai lá, meu filho, tem outra totalmente diferente, porque o contexto de vida de vocês é diferente. E quando o papai diz assim: olha, não vai, eu estou dizendo assim: eu te amo, eu te protejo. Mas infelizmente os filhos não entendem isso. Eles sabem o que é que eles pensam? Ah, meu pai não quer ver minha felicidade, ele não quer que eu fique, ele não quer minha liberdade. Então a maioria dos filhos quer que quer. Não completar 18 anos, você ficar, porque eu quero ter minha liberdade. Eu quero ver minha vida livre e aí fazer o que eu quero. Mas você não vive na vida fazendo o que quer. Você pensa que vai viver a vida fazendo o que quer. Isso é uma fábula.
Isso é uma fantasia, porque depois, quando você cai na realidade, você vai trabalhar no emprego que você não quer, mas você tem que trabalhar para poder comer, não é não? É. Você vai fazer o que você não quer. Aliás, nessa vida a gente faz mal o que não quer, do que o que quer, não é não? É. Mas aí quando é avestado mesmo, se ali assim avestaiado, né? E aí aquela cabeça oca, assim, tá dentro de casa, eu vou ver minha vida, que eu vou fazer o que eu quero, vou ter minha liberdade. Aonde? Vai não, se você quiser ser alguém na vida, meu filho, você vai ter que pagar o preço e você vai passar a maior parte da sua vida fazendo o que você não quer. Pode ter certeza disso. Amém? E aí, rapaz, Davi é um pai permissivo. E aí o resultado foi um desastre na família de Davi. E foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi não? Deus chegou e disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Depois foi homicida, foi adúltero, amados, um homem que louvava a Deus, escreveu os salmos, um homem que mostrou realmente que Deus era poderoso diante de uma nação, que foi os filisteus, derrotou um gigante, diante de uma nação toda. Mas olha o resultado, um desastre na família. Então, amados, não existe isso. Você ser um bom líder, mas em casa você é um desastre. Até porque, amados, a sua igreja começa em casa. A sua liderança começa em casa. Então, pastores avaliam o líder, sabe aonde? Na casa dele. Homem frouxo não dá para ser líder. Igual a Arão. Só que Moisés passou um tempo, o povo chegou e começou a perguntar: ele quer um Deus, ele quer um Deus. Vamos fazer, pega aí o ouro e tal, lá no fogo, lá fundido, professor, um bezerro, o povo caiu na prostituição, bebedeira. Quando Moisés desceu e chegou a Arão: que é isso aí, macho? Eu deixei aqui tu, rapaz, cuidando do povo. Que desgraça é essa aqui? Não, é porque tu demorou muito, aí o povo estava me aperreando e disse que queria agora um Deus para adorar, e aí jogou essas coisas no fogo. E sabe esse bezerro ali? Frouxo, mentiroso. Agora Moisés, Moisés é um líder mesmo. Moisés, aí foi, pegaram aí o ouro, fizeram bezerro, e esse bezerro saiu do fogo assim, sem nem para quê. Aí depois está certo, vem cá, pega esse bezerrozinho, derrete. Olha, derrete agora, derreteu, misturou com a água para ficar melhor. Misturou com a água, cadê o povo? Faça filho, todo mundo agora vai beber desse negócio que vocês fizeram. E não beba não para ver, tá vendo? Que é um líder. Agora o líder frouxo, ele faz a vontade do povo. O líder foi constituído pelo Senhor para fazer a vontade de Deus e não a do povo. Amém? Amém. E aí, amados, nós temos aqui Noé, tá? Noé, ele fez de tudo para proteger a sua família. Foi chamado de louco, de doido. Uma época daquela, uma seca, fazia anos de seca, e chega lá e construiu um navio, um iate naquela época, meu filho, né? Foi construir aquela arca enorme. Rapaz, quanto tempo ele levou? A igreja sabia. Levou, vocês imaginam só, esse tempo todo que ele levou para fazer essa arca, o quanto de chacota ele não levou? 100 anos ouvindo o povo, esse bicho é doido, você é bestão, vai fazer um negócio desse, para onde é que vai arrumar água para botar isso? Está doido? Olha só, olha quanto tempo ele passou levando palavras negativas para ser contra aquilo, mas ele protegeu a família dele, ele obedeceu ao Senhor, com muita coragem ele obedeceu ao Senhor, salvando seus filhos e sendo exemplo, tá? Ele foi realmente um exemplo de pai, porque em um contexto plenamente desfavorável, decidiu viver de forma contrária aos padrões da época. Noé viveu ao contrário dos padrões. Amados, eu vejo uma igreja padronizada deste mundo. Uma igreja, amados, que está imergida numa sociedade desviada, afastada, pervertida, prostituída. Mas a igreja está fazendo parte. Não pode. Nós somos seres espirituais. Se nós somos santos, nós somos separados. Não podemos fazer parte deste mundo. Estamos aqui por um acaso. Estamos aqui ainda por permissão de Deus. Essa que deve ser a nossa consciência. Não tem nada a ver com este mundo. Mas eu digo cada vez mais, a gente sabe mais distinguir quem é quem no negócio. Está tudo misturado. E estão trazendo as coisas para dentro da igreja. E pior, pastores permitindo. Ah, meu filho, dá certo. Pastor, eu devia fazer isso aqui. Pastor, o negócio aqui está muito coisado. Não, essa igreja está muito. Aí lá vem, pastor, umas novidades. Com a modernidade desse mundo, não sou contra a modernidade, mas espera aí, presta atenção. Cuidado, viu?
Que as coisas, meu filho, de diabo é muito sutil. É assim, olha, ele é paciente, esse bichinho paciente. Ele fica só assistindo a desgraça. E você só botando ele uma gotinha. É pouquinho, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso é besteira. Não, isso aqui não é pecado. Aí você começa, amado, você mesmo escrever a sua Bíblia. Você já começa a escrever os seus 10 mandamentos. E o seu mandamento é tão bom, né? É tão suave, é tão acomodado para nós, amados. Cuidado com isso. Amém? O próximo pai aqui, amados, é o pai do filho pródigo. Um amor incondicional. Eita, olhe, esse que você paga com isso. Recebeu o seu filho de volta e o ama apesar dos seus erros. Amados, não é fácil não você. Você quer um filho com tanto prazer, com tanto gosto, com tanto esforço, aí de repente, amados, ele escorrega e vai para aquelas situações que a gente conhece hoje. Amados, só tem uma coisa para trazer de volta: o amor. E eu sei que não é fácil não, porque eu vejo pais em situação muito complicada, com filho nas drogas, sendo rejeitado, pais que saíram de casa. Eu sei disso, eu conheço esses contextos, e eu sei que não é fácil não, mas só tem, amados, uma solução: é o amor. E não é o nosso, é o amor de Deus, porque o nosso amor é limitado. O nosso amor, ele depende das circunstâncias. O nosso amor, amados, ele depende de como estão as cores. O amor de Deus não, ele é incondicional. E esse pai aqui, amados, mostra que ele realmente tem um amor incondicional. Seu filho pede ali as suas posses, pede ali o seu dia de casa, a porta e volta. E quando ele recebe o filho, ele recebe com honras. Ele diz: porque você estava perdido e foi achado. Amém? O pai, aqui, está muito longe. José do Egito, que a gente conhece, mas o José, pai de Jesus. O pai adotivo de Jesus, talvez José seja um pai menos comentado da Bíblia, não? Pode dizer esquecido, é mais Maria, né? Mas o José não tem papel na Bíblia, né, amados? Só que você esquece que se José tivesse rejeitado, Maria tinha sido apedrejada, grávida. Você entende isso? Mas, rapaz, é como eu disse, né? Nós estamos no meio de maio das mães, né? Dia das mães. A minha esposa, a gente foi ontem lá com a família dela, desde ontem ela começou a receber presente. Glória! Agora nós, família dos pais, os pais aqui você já sabe, né? Dia dos pais, paga a conta. Mas a mãe, rapaz, só pede para o Natal. Aí já começou a receber o presente, foi adiantado, meu irmão. Não é legal, né? E aí, rapaz, nós vimos aqui o pai José, pai de Jesus. Adotivo? Sim. Mas, olha só, amado, que pai. Ele enfrentou, né, dúvidas e dificuldades para ajudar sua noiva, depois com a sua esposa Maria, e o bebê que ele carregava. Ele educou, educou e cuidou de Jesus como se fosse o próprio filho. José ensinou a Jesus o seu ofício carpinteiro. A Bíblia trata um homem justo, da mesma forma de Jesus. José era justo. Mas, pouco falar na Bíblia, pouco lembrado, né? Mas teve um papel crucial. Ele, em sonho, foi advertido pelo anjo, e ele acreditou. Era um homem temente a Deus. Uma sociedade daquela época lá, isso era complicado. A questão tinha um noivado, tinha todo um processo. Aí de repente se encontrar grávida, peraí, eu vou lá. Aí o pessoal que gosta de nada de conversa, aí vai fazer as contas. Aí você casou, foi noivado, como é que já está grávida? Como é que pensar? Né? Disseminando o negócio. Você pensa que ele não era, não? Era, amados. Pronto. Agora nós vamos para o principal pai. Tá? O maior exemplo, Deus. Tá? Deus nos adota como filhos, como um pai bondoso, nos aceita e ama e cuida e tem o melhor para nós. Ele nos adotou, diz o apóstolo Paulo, né? Deus é apresentado como o Pai de Jesus. Ele é a referência divina para a paternidade. Podemos aprender muito a observar os atributos e características de Deus, e é um Pai amoroso. Até porque o jogo começa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá?
essa expressão máxima de amor aconteceu aonde? Lá na cruz do Calvário. Ele deu o seu Filho amado por amor a você, para lhe adotar, para trazer você de volta para sua casa, porque você era um filho pródigo. Você estava no mundo aí vivendo as orgias, tá? Mas Ele nunca deixou de te amar. Amém? Amém. Amados, não vou esticar muito, nós temos hoje uma orientação do Ministério Infantil, mas como nós estamos no meio da família, nós abrimos, amados, esse primeiro domingo com a paternidade. Eu acho isso muito legal, tá? Eu acho muito legal, porque hoje, amados, é o resultado de uma sociedade que nós estamos hoje, uma sociedade em que os pais não estão nos lares. Talvez eu esteja falando aqui para filhos que também viveram essa essência na sua casa. Seu pai abandonou a casa e deixou a mãe aí ao cuidar dos seus filhos, trabalhar, cuidar, educar, sobrecarregado. Mas também vejo hoje também mulheres vitoriosas, mulheres de Deus, e vejo pais amados sendo resgatados, viu? Muitos pais hoje estão sendo resgatados pelo esse trabalho da igreja. Mas eu quero mais dizer para você essa noite: você não pode abrir mão da sua paternidade. Você é autoridade na sua casa, não abra mão disso, porque os seus filhos vão viver pelo reflexo dessa paternidade. Os seus filhos, amados, vão ver Deus na casa dele, e eles vão querer seguir a Deus, eles vão querer andar com Deus, porque pai, Deus é igual meu pai, eu quero esse Deus para mim também. E aí você já vai transmitir um Deus que é pai ainda muito maior, que cuida de você aonde você está. Amém? Então, amados, nós abrimos esse mês da família com o trabalho, principalmente da importância da paternidade nos lares. E pode ter certeza, amados, que esse pastor quiser por isso. Amém. Tá? Porque graças a Deus, amados, eu estava ontem conversando com um jovem de uma família estruturada, mas veio de uma família desestruturada, e eu dizendo para ele: olha, o meu exemplo era o meu pai. Eu me casei, amados, com 18 anos. Já olhei logo para ele e sabe por quê? Porque eu queria ser igual ao meu pai. Eu queria ter mulher e queria ter filhos também. E cuidar dos meus filhos. Olha, com 18 anos eu fiz isso. Eu nunca abri mão do meu casamento. Nunca abri mão dos meus filhos. Amém. Hoje eu tenho 4 filhos. 2 com a Denise, Isaac e Vitória, nunca abri mão dos meus filhos. Tenho 2 do meu primeiro casamento com 18 anos. Pode perguntar para eles dois. Eu cuidei deles. Eu cuidei deles. Eu levantava para fazer mingau, eu cuidava. Se estava doente, eu cuidava. Isaac e Vitória mesmo diz para ele: se estava doente, eu digo, vá dormir, pode perguntar para ele, vá dormir que eu cuido deles. Ah, glória. Por quê? Porque eu vi meu pai. Meu pai é um exemplo. Sempre cuidou da família, sempre cuidou de nós. Ele deu o melhor para nós. E como é bom, amado, a gente ter um pai como exemplo, viu? É impossível, amado, a gente ser mau exemplo quando você tem um bom exemplo de pai. Amém? E mulheres amadas que são contempladas com filhos que realmente tiveram um bom pai, pode ter certeza, levante a mão para o céu, agradeça a Deus, se agarre este ombro e não solta de jeito nenhum. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu filho: homem deste mundo está difícil, viu? Está difícil. Homem para cuidar de casa, para cuidar de esposa, para cuidar de filho, meu filho, eu vou te contar, é uma realidade. Se você achar, meu filho, o irmão vai pegar, viu? Porque está em escassez, está em extinção, amados. Mas graças a Deus, porque eu tenho aqui uma igreja onde tem mães, onde tem pais, onde tem filhos, né? E graças a Deus nós vamos ver muita coisa que acontecer. Inclusive, a mãe e o pai deste rapaz, eles moram lá em Florianópolis, né? Estão aí. Estão aqui já? Ei, ela disse que ia lá em casa. Ela: pastor, eu vou aí, eu quero te conhecer, eu vou na sua casa, porque a mãe desse rapaz chegou aqui nessa loja aqui vizinho um dia, botou as mãos nessa porta e disse: Senhor, eu acredito no nome de Jesus, o meu filho vai vir para essa igreja. Aí ele Aí quando ele mandou um contato para me orar pela mãe dele, né, que ela tinha câncer, né, estava aí no tratamento, conversei com ela, ela foi e disse: pastor, não sei se a sua igreja é muito, que é do lado de uma loja, ferragem e tal, mas eu me lembro que ela estava com uma placa, e eu botei a mão na porta da igreja, e disse: meu filho vai vir para cá. Aí? E a família, a mãe e o pai dele e a irmã foi alcançada por ele. Este rapaz aqui, quando se converteu, ela disse: pai, todo dia que ele estava doido. Esse menino ficou doido, né? E a mãe, o pai e a irmã dele foi alcançada por ele, pelo neto. Viu? Muito amor e carinho por ele, né? Eu disse para ele que o meu filho amado, eu adotei ele também. Porque aqui todo que chega eu adoro, não tem problema com isso. Amém, amados? Amém. Amados, agora eu quero que vocês tenham só uma paciênciazinha, que eu quero mostrar aqui para vocês um trabalho do Ministério Infantil. Olha,